Necesitado e sofrendo estou. Boa noite, irmãos. A irmã Sueli hoje chegou antes da Lindonéia e antes do Heitor, né? Boa noite, irmã Sueli Moraes. Boa noite, irmã Sueli Rocha. Sejam bem-vindas para esse momento nosso de leitura e meditação da palavra, um devocional, sempre naquela esperança, né, expectativa de que Deus fale conosco, o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e também faça a palavra penetrar, né, no fundo do nosso coração. Boa noite à irmã Lindonéia também. Vi a irmã Lindonéia domingo na igreja, depois de algum tempo, mas não consegui dar um abraço nela, né? Mas uma alegria revê-la, irmã Lindonéia. Boa noite também o Heitor, nosso amigo Heitor. Boa noite o Lindo e a Linda. E o Ian, né? Tem o Ian, tem Roger, Thalita. A família está só crescendo, né? Deus abençoe toda a família. Boa noite ao nosso irmão Cristóvão e nossa irmã Rosângela, nossos irmãos estrangeiros de Vassouras. Boa noite, Edinho e Eliane. Eu quero saber quantos foram lá na casa da Eliane no domingo almoçar com ela e quantos foram na casa da irmã Lúcia almoçar com ela. A Lúcia fez aniversário na última terça, se eu não estou enganado.
Não, foi ontem, terça-feira, dia 16, e a Eliane na sexta-feira, né, dia 17, 16, 15, dia 13, dia 12, Eliane fez aniversário. Meus irmãos, todos são muito bem-vindos, é um prazer poder dedicar esse tempo para estar com os irmãos, melhor ainda para a gente poder juntos fazer a leitura de um pequeno trecho da palavra e com a ajuda do Espírito Santo meditar nele, buscando aí sempre a direção do Senhor para a nossa vida. A vida devocional é um exercício diário, porque há uma necessidade igualmente diária, né? Porque diariamente dedicamos tempo para devoção, para oração, para a leitura da palavra, para a meditação, porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo na nossa vida. E quanto mais conectados com Ele, obviamente, melhor. Teremos a direção de Deus, teremos sabedoria, discernimento para vencer aí as nossas lutas diárias, né? Então essa é uma necessidade até que Ele venha, ou até que Ele nos chame, nos leve para o seu encontro, não é? A busca constante do Senhor, e é muito importante que estejamos sempre de coração aberto, né? Às vezes a dificuldade maior não é compreender a vontade do Senhor, não é compreender as verdades bíblicas. Às vezes o maior desafio é abrir o coração, né? A disposição de aceitar a vontade do Senhor e se dobrar diante dela, né? Então, que pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nosso coração esteja sendo quebrantado a cada dia, né? A fim de que realmente possamos a cada dia nos aproximar da palavra com o coração quebrantado, um coração aberto para ouvir a voz de Deus, né? O Paulo, quando escreve os Romanos, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma ação constante, né? Essa transformação. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está se rendendo, todo dia a gente está sendo mudado e transformado, tendo novidade de vida, né? Conseguindo o que até ontem não era possível, vendo o que ontem não conseguia ver, e assim a gente vai caminhando para estarmos cada vez mais próximos do Senhor, né? E sermos luz de Deus no mundo, servirmos aí para abençoar a gente que está à nossa volta, né? Por piores que sejam as pessoas que porventura você possa ter à sua volta, um vizinho chato, um colega de trabalho implicante, entenda que o propósito de Deus é que você seja luz de Deus para aqueles que estão à sua volta. Então não reclame de quem está à sua volta, exerça a sua função de luz e abençoe essa turma que Deus tem colocado aí perto de você, Deus tem colocado à sua volta. Amém? Nós vamos orar sem mais delongas e logo em seguida começaremos a fazer a leitura desse capítulo que é curto. A gente vai fazer só ele hoje, né? É um capítulo curto de 18 versículos. E aí, de novo, eu quero dar oportunidade, eu quero te encorajar, eu quero pedir para você participar, né? Então, coloque as suas perguntas no chat, ou um insight, né, que veio à sua mente, compartilha com a gente alguma coisa que Deus falou do seu coração, e aí, à medida que eu for vendo aqui a sua colocação, eu vou lendo, né, para que todos possam, assim, ouvir, saber aquilo que Deus está falando, não só por intermédio do pregador, mas falando à comunidade, né, como um todo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nos reunimos nessa hora virtualmente e agradecemos por esse recurso, ainda que ele não substitua de todo a alegria, o prazer, a bênção de estarmos juntos fisicamente, o calor humano,
mas agradecemos, porque é uma forma de estarmos juntos, buscarmos juntos e meditarmos na sua palavra, a fim de também crescermos juntos. Por isso, a Deus, consagramos esse tempo ao Senhor. Toma nossa mente, o nosso coração, dedicamos a Ti, pedimos ao Pai a ação do seu Santo Espírito, nos envolvendo, ó Pai, com a palavra e com a Tua própria voz, a fim de que nesse tempo, ó Deus, nesse encontro tão singelo, tão simples, possamos aprender, possamos ser confrontados com a Tua palavra, consolados, se for o caso, enfim, edificados na Tua palavra, que não seja um tempo jogado fora, não seja um tempo em vão. Também consagramos ao Senhor, ó Pai amado, a nossa casa. Consagramos ao Senhor, por que não, nossos empregos, nossos relacionamentos de amizade. Rogamos a Deus por tanta gente que interagimos no nosso dia a dia, como diz a canção, que o Senhor nos faça, Deus, vasos de bênçãos, que o Senhor use a nossa vida para abençoar pessoas e que isso sirva para nos lembrar do quanto o Senhor, embora seja tão grandioso, maior do que a nossa capacidade de medir, o Senhor está presente, habitando em nós e usando a nossa vida para abençoar outras pessoas. Então consagramos ao Senhor tudo o que somos, tudo o que temos, os nossos recursos, os nossos dons e talentos, os nossos lábios, a nossa mente, e pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que venha cada dia nos transformar, mas também cada dia nos usar para abençoar a outros. Da mesma maneira, colocamos a PIB, ó Deus, em Tuas santas mãos, agradecidos por uma história que já passa de um século, e rogando ao Senhor, a Deus, visão, sabedoria, discernimento, ousadia, determinação para esse tempo, a fim de que aqueles, a Deus, que o Senhor tem escolhido para, de fato, fazer parte dessa comunidade, amar, sustentar, levar adiante o projeto dessa comunidade chamada Primeira Igreja, possa cumprir aquilo que está no seu coração. Fica conosco então, Deus, que esse vídeo abençoe não somente aqueles que estão ao vivo agora, mas aqueles, ó Deus, que de repente vão receber o link nosso, de alguns de nós, ou que curiosamente entrarão no site da igreja e assistirão esse vídeo, que de igual maneira sejam tocados pela palavra e pelo Senhor da palavra. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite aí para os que chegaram um pouquinho depois. A irmã Angélica e Ive, Deus abençoe. A Eliane, Edinho e o Josimar. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ler e meditar. A Sônia chegou agora aí também. Abraço, Sônia, Carlinhos. Vamos ler aí e meditar na palavra de hoje. Bem, desde o capítulo 20, a gente está ali naquele momento, né? Na verdade, um pouquinho antes do capítulo 20, mas a gente está ali no Sinai. Do capítulo 19 em diante, a gente está no Sinai. E o Sinai é, assim, um ponto muito importante da história desse povo, porque é onde o povo vai ter contato com, vamos dizer assim, manifestações de Deus mais particulares. No Egito, eles conviveram com as manifestações de Deus. Na trajetória aí no deserto até o Sinai, viveram também mais milagres, né? Mas também tinha manifestação, tinha nuvem, tinha coluna de fogo, a nuvem. Mas agora no Sinai, eles têm assim uma manifestação especial. Parece que Deus está querendo, né? Está se apresentando ao povo para estabelecer ali uma aliança com aquele povo, né? Quase como que uma renovação da aliança, né? Que ele começa lá com Abraão, Isaac e Jacó.
E ele então vai se apresentar e apresentar também as suas leis, né? As cláusulas, as leis que vão estabelecer essa relação, essa aliança entre ele e o povo, né? O que era parte dele, o que era parte do povo. Basicamente, ele promete abençoar o povo, dar vitória sobre o inimigo, dar de fato a terra que estava prometida, fazer desse povo um povo assim tremendamente abençoável, saudável, para que servissem de luz para as nações. E a parte do povo seria obedecer, né? Ter somente a ele como Deus e seguir as suas leis, para que assim pudessem se apresentar, né, à sociedade conforme os parâmetros de Deus, né? Então isso se daria através da obediência ali aos preceitos, aos mandamentos do Senhor. A gente tem o primeiro momento, quando as leis, né, primeira parte, são entregues. Desculpa. A lei é entregue, né, as 10 palavras, ou 10 mandamentos, como nós conhecemos, e aí depois se segue a isso o segundo momento, onde outras leis, né, são elaboradas e entregues ao povo, né? E aí agora a gente tem um momento aí final, quando as leis já foram entregues na sua totalidade e é preciso então ratificar, né, o compromisso aí, a aliança entre Deus e Israel como sua nação. Capítulo 24, versículo 1. Uma curiosidade aí, né, logo no versículo 1, vamos ver aí, versículo 1 e 2. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Israel, sobe a Yahvé, ou ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Olha que coisa interessante logo nesse primeiro versículo. Deus está chamando ao monte, mas não somente Moisés, também Arão, que a gente sabe que teria função sacerdotal e a sua linhagem. Nadab e Abiú são seus filhos, que fazem parte então aí da sua linhagem, e 70 líderes anciãos de Israel, né, que provavelmente poderiam ser aqueles mais importantes escolhidos por Moisés para liderar o povo segundo conselho e orientação lá do seu sogro, né? E aí Deus vai dizer: sobe, depois Deus ordenou a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Abiú. Então essa turma toda subiria, né? Num primeiro momento, a gente viu nos capítulos anteriores que eles não podiam nem encostar no pé do monte, né? Nem gente nem animal, senão seriam mortos. Morridos não existe, né? Seriam mortos, né? Morreriam, né? E aí agora, no segundo momento aqui, a gente vê que Deus já permite uma proximidade, né? Um acesso um pouco maior a ele. É verdade que ainda ficariam de longe, né? Não subiriam até lá aquele cume do monte onde Moisés encontraria com o Senhor, mas já haveria sim uma aproximação maior, porque iriam além do pé do monte, né? Um pouquinho ali mais próximos então de Deus, uma aproximação maior, né? Em relação àquilo que estava estabelecido antes. No versículo 2, mostra para a gente que Moisés, né, era o único que tinha autorização de uma aproximação plena, vamos dizer assim, né? Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Então a gente vê aí 3 estágios, né? Ou 3 pontos diferentes. O povo nem subindo no monte.
Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes, anciãos, subindo uma parte do monte, e Moisés se aproximando mais de Deus. Aí a gente tem o que é fato e a gente pode conjecturar o propósito disso, né? As razões disso. Por exemplo, a questão da aproximação de Deus diz muito respeito à sua santidade, né? Em contraposição com a nossa condição de pecadores, a nossa pecaminosidade. E assim, a nossa incapacidade dessa aproximação máxima da presença de Deus, porque a santidade de Deus nos consumiria, né? Nós só não somos consumidos pela misericórdia de Deus. E o que nos dá acesso a Deus é a obra de Jesus Cristo, né? Da cruz do Calvário por nós. Então é nele que nós somos declarados santos, hoje somos justificados. Não era o quadro ali naquela época, né? Então, essa restrição aí de aproximação. Mas é interessante também pensar que todo esse período, né, pegando a ação de Moisés no Egito, por orientação de Deus, pegando a liderança de Moisés ao longo do deserto, e agora esse momento de eventos extraordinários do povo com Deus, ratificam a posição de autoridade de Moisés estabelecida por Deus. O povo estava vendo isso, e esses 70 anciãos, as autoridades, de igual maneira estavam vendo isso. A restrição de Deus e a permissão, restrição parcial para os anciãos, total para o povo e quase que nenhuma para Moisés, né? Ou bem dizer, nenhuma para Moisés que poderia chegar bem perto dele. Então ficava claro que era o que Deus estava estabelecendo, e como a gente sabe que diante dessas manifestações de Deus o povo ficou assim apavorado, isso tudo ajudava o povo a ver Moisés como um líder levantado por Deus. A gente sabe o quanto foi difícil, né, a condução desse povo ao longo do deserto. A Bíblia nos apresenta Israel como um povo de dura cerviz, um pessoal de coração duro, né, um pessoal teimoso, né, um pessoal difícil de se dobrar, né? Então imagine a dificuldade de Moisés aí ao longo da caminhada liderando aí esse povo, né? Então a gente percebe nesses 2 primeiros versículos aí essa diferenciação que Deus faz entre Moisés, Arão e os seus filhos e também os 70 anciãos. Muita gente fica se perguntando aí por que 70, né? E aí vem algumas teorias. Uma delas é de que o significado desse número traz a ideia de completude, né? 70 ou 7, a ideia de algo que é completo. Outra ideia de que as pessoas na época, né, os judeus na época, só existiam 70 nações no mundo, então esses 70 simbolizariam isso. Então são teorias aí que também não vão mudar aí a essência do que a gente encontra no texto. O que a gente sabe é que esses 70 representavam o povo, eram as autoridades do povo estabelecidas pelo próprio Moisés, e eles então representavam essa nação. Naturalmente, ao descerem, comunicariam, né, cada um sobre o seu campo de influência, ou sobre aqueles, né, sobre quem tinha influência, iriam comunicar ali o que aconteceu no monte, ratificando aí a autoridade de Moisés como líder, e o fato de que realmente aquilo que Moisés estava trazendo para o povo não era da ideia dele, né, mas algo de fato vindo por Deus. Uma outra teoria sobre 70 é porque foram 70 que saíram do Egito, ou chegaram no Egito, né, a família de Jacó. Então é uma outra
tentativa, né, de explicação. Arão, Nadab e Abiú, representando aí o sacerdócio futuro, né, aquilo que a gente sabe que mais adiante aconteceria. Versículo 3. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos às palavras proferidas pelo Senhor. Nós obedeceremos às palavras proferidas pelo Senhor. Ora, o povo estava impactado pelas manifestações de Deus, né? Algo que só de ler faz de fato a gente tremer, né? De fato, Deus é muito maior do que a capacidade nossa somada de imaginar e medir Deus. A gente fala dele como se ele fosse muito conhecido por nós, mas a gente sabe que nem 1% dele, né, que a gente consegue perceber, que a gente consegue conhecer, que a gente consegue compreender, né? Então Moisés comunicou ao povo todas as palavras do Senhor, né, todas as leis que a gente viu do capítulo 20 em diante, e o povo reagiu à leitura das leis que Moisés vinha fazendo anotação, né? Lá no capítulo 17, versículo 14, a gente vê isso, né? Que Moisés anotava, né, o que Deus dizia. E o povo responde: nós obedeceremos às palavras do Senhor. Versículo 4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, levantando-se ao alvorecer, ao amanhecer, construiu um altar ao pé do monte e colocou 12 colunas de pedra. Então o altar, 12 colunas de pedra, representando cada uma das tribos que formam, cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Então Moisés escreve as palavras, no dia seguinte pela manhã ele constrói ali 12 colunas, né? Um altar e 12 colunas ao Senhor. Lá no capítulo 23, versículo 24, havia uma proibição de se construir colunas, mas para a adoração. Nesse caso aqui, não é essa a ideia do Moisés. Ele não está criando aqui um ídolo para o povo, né? Essas colunas serviam ali para representar as 12 tribos. O Sinai se constitui agora para eles um lugar muito especial, né, de encontro com Deus, e ali ele faz um altar ao Senhor, como nos diz aí o capítulo 4 e versículo 5, ele ordena sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Depois enviou alguns jovens, filhos de Israel, e ofereceram holocaustos e imolaram ao Senhor novilhos como sacrifícios de comunhão, né? Então a gente vê ali que o objetivo de Moisés ali não era criar um ídolo para o povo, mas sim marcar aquele momento ali, né, de confirmação da aliança daquele povo com Deus. E aí então ele faz esse altar ali e estabelece ali o que a gente chama ali de um holocausto e sacrifício para selar aí essa aliança com Deus, por isso o nome sacrifício de comunhão. O texto vai continuar detalhando isso daí, né? Moisés colocou metade do sangue. Só antes, sobre a questão do sacrifício de comunhão, representava, além da comunhão, né, a aliança do povo com Deus, mas celebrava, melhor dizendo, né,
a comunhão e a aliança com Deus, mas também uma expressão de gratidão a Deus, né? A ideia do sacrifício de comunhão é isso. Detalhamento do que ele fez. Moisés colocou metade do sangue recolhido dos animais em tigelas e a outra metade ele derramou sobre o altar onde aconteceria sacrifício, né? Então, metade atribuída ao povo, metade do sangue, metade atribuída a Deus, né? O altar era Deus, né? E aí o texto vai continuar dizendo, versículo 7, em seguida ele leu o livro da aliança e o fez para todo o povo. E eles responderam novamente, tudo o que o Senhor ordenou, nós os faremos e obedeceremos. Então, é aí o momento singelo, né? No primeiro momento eles dizem, nós obedeceremos todas as palavras proferidas pelo Senhor. Agora eles dizem, tudo o que o Senhor ordenou, nós o faremos e obedeceremos, né? O sangue que é aspergido ali, então, pelo altar, ligava Deus aos termos da aliança lida por ele, né? Quando ele faz ali a leitura de toda a lei. Mais adiante ele vai aspergir sangue sobre o povo e, de igual maneira, ligava o povo à aliança. Então, o altar representando Deus, o povo ali por si mesmo representado, a lei, que era a aliança entre o povo e Deus, metade do sangue representando a anuência de Deus, o consentimento de Deus, a concordância de Deus com aquela aliança, e o sangue aspergido pelo povo, que a gente vai ver mais a seguinte na leitura, representando a concordância do povo com a aliança. Aí a gente abre um parênteses, né? É muito interessante que esse ritual solene de celebração da aliança de Israel, ele representa algo que vai acontecer mais adiante, que é a aliança nossa com Deus através de Cristo Jesus. Então, nos mesmos termos, né, algo muito semelhante, em Cristo Jesus, né, a gente vai estabelecer uma aliança, né? É o sangue de Jesus, né? E é interessante que tem sangue na Páscoa, que é quando o anjo traz morte sobre o primogênito egípcio, e o sangue protegia os hebreus. Agora, sangue na aliança do Sinai e depois sangue na aliança com Cristo Jesus, né? O que ele mesmo declarou na celebração da ceia, né? Isso é meu sangue, sangue da nova aliança, olha a palavra aí, nova aliança, derramada em favor de muitos. Logo, se tem uma nova aliança, a antiga, né, já ficou para trás, já virou passado, para a remissão de pecados. Então, essa aliança com Cristo é para que os nossos pecados fossem perdoados, né, pagos, nós fomos remidos, né? Ele comprou, pagou a nossa dívida e assim a gente ficou liberto, né? Olha que coisa interessante, né? Como Deus vem trabalhando no mesmo formato, né? E fica fácil aí identificar o propósito de Deus em tudo isso, né? Ele, muito provavelmente, Moisés ali, não aspergiu o sangue e um por um, né? Lembra que saiu pelo menos 2 milhões de pessoas do Egito. Então jogou assim de maneira geral, muito provavelmente nem dava, né? Haja sangue, né? Então provavelmente ele deve ter feito isso sobre os líderes, né, do povo, que representava o povo na sua totalidade. Versículo 8 relata, né? Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subiram. Então é agora que eles sobem ali ao monte. Versículo 10 diz, e eles viram o Deus de Israel. É assim que começa o versículo 10. Não é?
Essa é a 5ª vez que Moisés está subindo o monte, agora acompanhado aí de Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes, 70 anciãos. Pela 5ª vez ele está subindo. E aí o versículo 10 começa dizendo que eles viram o Deus de Israel, uma manifestação visível de Deus, não a plenitude da glória de Deus, né? Não viram totalmente, mas viram uma parte ou uma manifestação da glória de Deus, né? Versículo 10 vai continuar dizendo: debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, ou seja, eles viram uma manifestação de Deus, muito provavelmente em algo que se assemelha numa figura humana, né? Uma pessoa. E eles relatam aí pés, que é comum aí em seres humanos. O texto não vai fazer uma descrição total da visão que eles tiveram, somente parcial, né? Só se concentrando aí nos pés, né? Então diz que eles viram os pés ali, né, no versículo 10, e debaixo dos pés havia como que um pavimento de safira, né? Safira aí era uma pedra preciosa, né? E é assim que é a visão que eles têm de um pavimento por debaixo dos pés, né? Talvez algo aí na composição do trono de Deus, né? Então eles viram algo claro como o próprio céu, né? Mostrando assim a elevada honra aí de Deus, né? A grandeza de Deus. Diz que essa visão, que essa safira era tão pura como o próprio céu, né? Um azul como aqueles que a gente pode contemplar em dias assim bem abertos, né? Sem nuvem, a beleza dos céus. Então é assim que eles descrevem, né? Algo comparado aí a essa pedra preciosa, né? Algo lindo aí que esses 70 mais Arão, Nadab e Abiú conseguiram ver, né? E o texto vai registrar aí que Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses líderes, né, dos filhos de Israel. Porque havia uma sentença de que ninguém poderia ver Deus, se o visse, morreria, né? Mas aí, né, quando eles sobem no monte, não é o que acontece, né? Deus não coloca a mão sobre eles para puni-los. Deus não fere esses 73 aí de morte, né? Nem cegueira, nada disso daí, né? Apesar de terem visto aí parcialmente a glória de Deus. Os estudiosos acham, dentro dos estudiosos, uma ideia de que o que eles viram aí foi o Filho na sua glória, né? Então, viram o Filho, que faz parte da Trindade, Jesus Cristo, ainda na sua glória antes da sua encarnação, né? E Jesus a gente sabe que é Deus. Moisés, então, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui, e eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do Senhor. Então Moisés, a partir daí, vai aproximar-se mais do Senhor, né? E o Senhor dizendo que iria dar a ele as pedras, né? As tábuas de pedra. Aí entra aí uma elucubração sobre as pedras, né? Porque no plural. Aí uns dizem, ele teria escrito na parte da frente da pedra 4 mandamentos e os outros 6 na parte de trás, né? Ou uma outra teoria é o seguinte: quando se faziam alianças assim, na cultura da época, normalmente uma
era colocada com a pessoa e a outra na casa do seu Deus, ou na casa dos deuses a quem estabeleceu a aliança. Nesse caso aqui, acredita-se então que nas duas pedras estava escrito mesmo texto, né? E que elas ambas foram colocadas ali, seriam colocadas posteriormente no templo de Deus, na arca ali de Deus, conforme mais adiante aí a gente vai perceber, né? Mas é interessante, irmãos, a gente fazer uma pausa aí, né, para pensar na importância aí das leis de Deus, né? A gente sabe que Israel não poderia ser salvo pelo cumprimento da lei, né? Mas, por mais que não estejamos, como dizem alguns, no período da lei, a gente deve entender a importância da lei de Deus, porque elas mostram exatamente a vontade de Deus. Por mais que a gente saiba que não vai conseguir cumpri-la na sua totalidade, mas à medida que o nosso coração se converte às leis de Deus, a gente passa a sofrer por não estar em perfeita sintonia, em conformação com as leis de Deus, a gente passa a ansiar a transformação para poder viver a lei de Deus. Então, pouco a pouco, a gente vai se aproximando, ainda que a gente jamais chegue à totalidade. Então, é muito importante a gente olhar com muito carinho, né, com muita atenção as leis de Deus. Elas se tornam um elemento importantíssimo, né, da aliança entre o povo e Deus. Não é o nosso caso hoje, a lei como sendo o elemento da aliança, porque a aliança é estabelecida em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus toda a lei se cumpre, e em Cristo Jesus nós somos transformados à sua imagem, ou seja, somos transformados para, de fato, concordarmos e buscarmos obedecer às leis do Senhor, né? Não podia ser diferente, não faz nenhum sentido ser diferente disso, né? No finalzinho do versículo 12, ele deixa claro que aqueles mandamentos, aquelas leis, Deus, entregaria a Moisés nessas pedras, né, tábuas de pedra, e serviriam para instrução do povo, né? Ou seja, Moisés ensinaria a vontade de Deus, os preceitos de Deus para o povo. É aquilo dali que deve ser ensinado. É interessante que isso estabelece um critério muito interessante, não só para o povo, mas para o líder, né? O conteúdo, né, da instrução se retém ou se limita às leis de Deus, né? Moisés, enquanto líder, e aí isso serve para todos nós, líderes, não ensinaria o que lhe conviesse ao seu bel prazer. Não. Ele estava subordinado também à lei, e o objetivo de Deus em colocá-lo para liderar aquele povo era esse, né? Ensinar as leis de Deus, porque ensinar a observar as leis de Deus, porque fazendo assim o povo iria, obviamente, aprender a andar nos caminhos do Senhor, né? Então, a gente vê muitas vezes aí uma discrepância que os líderes ensinam com aquilo que Deus requer, né? Eles se colocam no patamar de acrescentar ou subtrair da lei, o que é uma loucura, né? Devemos nos restringir à lei. De vez em quando, se você tem acompanhado nossos cultos, tem me visto falar, né? Que a minha oração é para que ali ou aqui, né, através de uma live, você consiga ouvir tão somente a voz de Deus, fazer um filtro daquilo que é a ideia humana, né, e conseguir compreender da maneira mais pura possível a palavra de Deus, e que é isso que deve ficar no seu coração, é isso que deve pautar a sua vida, é isso que deve incomodá-lo, confrontá-lo, a palavra de Deus, não tradições humanas, não ideias humanas, porque a gente
não tem poder para tanto, né? A gente tem que entender que um líder, por mais conhecedor da palavra, por mais sábio que ele é parte do povo, né? Não é ele quem deve estabelecer os preceitos. Os preceitos, as leis, as ordenanças já estão estabelecidos pelo Senhor. Então, o líder ele tem esse privilégio e esse encargo que é sério, né, de transmitir ao povo. E fazendo com fidelidade ao que Deus diz, está cumprindo o seu dever, é isso que espera dele, porque por si só a palavra poderosa e é o bastante para produzir na vida do homem aquilo que é a intenção do coração de Deus, desde que o homem se permita, né? Moisés partiu com Josué, então, obviamente fazendo aí referência ao ponto onde ficam ali os 73, e subiram à montanha de Deus. Ele orientou aos anciãos, esperai aqui até a nossa volta. Tende convosco Arão e Hu. Quem tiver alguma questão, o povo, né, dirija-se aí a eles. Já estavam ali no pé do monte, mais próximo de Deus do que o povo, né? Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. A nuvem aqui como o sinal da presença de Deus, né? Interessante que essa nuvem havia ali no deserto, na condução, e aqui no cume do monte, né, onde a glória de Deus ficava escondida pela nuvem, onde Moisés, a gente vai ver, pôde adentrar para poder receber de Deus as leis. Né? Volta a repetir algo que tem que ficar gravado, né? Receber as leis de Deus. Um erro das denominações, né, é ensinar as suas tradições como leis de Deus. Às vezes até numa ânsia de ajudar, de não deixar as pessoas se perderem, né, criaram algumas tradições e colocando-as como lei de Deus, repetindo aí o erro dos fariseus, dos saduceus, das autoridades judaicas do tempo de Jesus, né? O que deve prevalecer é aquilo que vai receber de Deus. Versículo 15, assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos do filho de Israel, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Imagina a cena, né? Imagina a situação. Esse quadro a gente vai ver se repetindo mais adiante quando da construção do tabernáculo. Né? Vai ter o Santo dos Santos, onde também nem todos poderão entrar, só o sumo sacerdote, mesmo assim, obedecendo a um severo ritual de purificação, né? Porque Deus é santo, a gente jamais pode esquecer disso na relação com Ele. Quando eu tenho falado no dia a dia do risco da gente fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, é isso. A gente esquecer da santidade, da grandiosidade de Deus e achar que pode se chegar a Ele, né, entre aspas, de qualquer maneira, né? Não, a gente deve nutrir profunda reverência a Deus, né? Porque Ele é o superlativo dos superlativos, muito maior do que a capacidade nossa somada de imaginação, totalmente santo, totalmente perfeito, totalmente poderoso. Então, por isso, sempre a mais honra, a honra mais elevada, reverência de igual maneira, a gente deve oferecer ao Senhor.
E Moisés esperou, né, nesse tempo aí que Deus chamou para mais perto, até o 7º dia, né, que mais uma vez aparece aí o número 7, que indica algo completo, quando Deus chama aí para ele adentrar a nuvem e chegar ali, de fato, ali no interior da nuvem, completamente ali a sua presença. O versículo 17 vai descrever aí, vai fazer referência à glória de Deus, né? Então, versículo 16, esse 7º dia, quando Moisés se aproxima mais da glória do Senhor, então, o que comunica para a gente comunhão íntima, e o versículo 17, a visão do povo, né? O povo vendo aí de longe a manifestação da glória do Senhor, né? Deus se manifesta ali através da nuvem, a glória de Deus ali no interior, da nuvem, e o povo que já tinha vivido outras manifestações assustadoras, tremendamente impactantes, está vendo ali Moisés com Deus ali, recebendo ali as leis, né, da mão do Senhor. Versículo 18, Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, 6 dias até ele adentrar ali, né, a nuvem, onde a glória do Senhor ficava encoberta dos olhos do povo, e lá ele percebe, ele fica com Deus, né, 40 dias e 40 noites. É o tempo ali onde ele vai receber as leis de Deus. Comentário aí da tia Rosângela: 40 dias e 40 noites era tempo suficiente para esquecer os próprios hábitos, né? De fato, a gente sempre ouve falar nisso, né? Um tempo para mudança de hábito. Tem gente que fala 21 dias e tem gente que fala 40 dias, né? Para esquecer os próprios hábitos e se conformar com os ideais que provém da verdadeira comunhão com Deus, né? Fato, tia Rosângela, né? E a importância da intimidade com Deus. A mudança, a transformação tem a ver aí com esse tempo, né, dedicado para estar junto com Ele, a intimidade que é construída com Ele, que nos capacita a mudar, né? Não mudamos, não vivemos transformações pela nossa própria capacidade. Sempre devemos lembrar que somos maus, né? O pecado nos deformou e em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus opera em nós, nos reformando, né? Nos transformando. É a obra de regeneração, né? Interessante a analogia que alguns fazem, aí na Shed a gente vê isso, né? Do tempo desses 40 dias de Moisés no monte, os 40 dias de Jesus no deserto, né? Então, depois que Moisés deixa Josué no outro ponto, mais para cima do monte, diferente do ponto onde deixou ali os líderes, os anciãos, ele vai entrar na nuvem. Muito interessante, irmãos, a gente perceber também esse preparo de Deus, né? Josué, o servidor, né? A ideia aí, desenvolveu um ministério, né? De estar ali para onde Moisés ia, ele servia Moisés. E a gente que conhece um pouco mais a história sabe que Deus estava preparando, né, o Josué para mais adiante ser o líder desse povo. Como é que Deus trabalha, né? Ele viu de perto, ouviu, testemunhou a experiência de Moisés com Deus e naturalmente tomou para si o que capacitaria ali para mais adiante, de igual maneira, poder ser usado por Deus de maneira poderosa, assim como Moisés, né? Assim como Moisés, né?
40 dias ali a gente pressupõe também jejum, né? Jejum, sem poder comer nada lá, esse tempo aí na presença de Deus, né? A carne enfraquecendo, entre aspas, para que o espírito se fortalecesse na comunhão ali com o Senhor. Uma lição importante para nós, né? O tempo que a gente passa com Deus vai determinar o quanto o nosso espírito vai sendo fortalecido no Senhor. E essa é a ideia de jejum. O texto não fala, né, claramente de jejum, é um parênteses que a gente está abrindo, mas o jejum é essa ideia de dedicação total, exclusiva, de busca a Deus para fortalecer o espírito, né? E naturalmente isso vai se refletir na vida, né? Nossas experiências de vida, irmãos, os nossos fracassos, sobretudo, as nossas quedas, servem não para revelar nada para Deus, mas para nós mesmos. Às vezes a gente acha que dá com a corda toda, que é a última bolacha do pacote, e aí as quedas que a gente tem na vida mostram o quanto a gente ainda está aquém. Elas comunicam para nós a necessidade de orar mais, de buscar mais a Deus, para se distanciar mais da carne, né? Para que o espaço da carne na nossa vida seja diminuído aí cada vez mais, né? Então é isso, irmãos, a porção de hoje. Deus aí nos abençoe na leitura dessa palavra. A gente aprende aí um Deus que faz alianças conosco, e a última aliança que Deus oferece aos homens é em Cristo Jesus. É tê-lo, concebê-lo, aceitá-lo, recebê-lo como Senhor, né, e Salvador das nossas vidas. Quando a gente assim o faz, a gente está na aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. O que traz essa aliança, né? Nosso pecado, nós somos redimidos do pecado. Jesus, ele compra lá a nossa dívida, aquela ideia de libertar o escravo, né, pagando a sua dívida. Então, paga a dívida do escravo, o escravo fica livre. Deus pagou a nossa dívida em Cristo Jesus, Jesus pagou a nossa dívida com o pecado, e assim nós ficamos livres. Livres de quê? Para fazer o que quiser, viver a vida que quiser? Não. Ficamos livres da condenação, da escravidão do pecado, mas nos tornamos servos de Jesus Cristo, ou seja, Jesus passa a ser o nosso Senhor, a autoridade da nossa vida. Devemos a nossa vida a Ele. A nossa vida passa a ser não mais para servirmos como escravos ao pecado, mas a nossa vida passa a ser para servirmos a Deus, né? Gozarmos novamente aí do relacionamento, da comunhão com Deus e da certeza da eternidade com Deus, né? Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Então, a gente da aliança de Israel do Monte Sinai, a gente faz o paralelo com a nossa aliança com Cristo Jesus. Com a ideia aí das leis de Deus, o que a gente pode trazer para a gente, lá naquele tempo a aliança, ela era a aliança estava baseada nas leis. Hoje, conquanto a aliança não esteja baseada nas leis, mas em Cristo Jesus, Jesus não fazia nada que não fosse em conformidade com o Pai. Então, se a gente é servo de Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir a nossa vida, ou o simples fato de andarmos com Jesus nos fará andar na direção de Deus, porque Jesus jamais esteve em contradição às orientações do Pai, né? Ele é o exemplo perfeito de plena obediência a Deus, né? Então, a gente tem isso daí das leis. E a gente lembrar sempre, nunca é demais, que as leis garantiriam bênçãos extraordinárias, bênçãos, como a gente pode dizer assim,
exclusivas ao povo de Israel, bênçãos que eles não desfrutariam, nenhum outro povo desfrutaria, senão esse povo vivendo em conformidade com Deus. Então, precisamos aí olhar para as leis de Deus como as senhas de bênção, né? Ter essa expectativa, que lutando contra a nossa carnalidade, para viver a vontade de Deus, nós seremos, entre aspas, premiados, né? Recebendo aí as bênçãos decorrentes da obediência. Da permissão para os que representavam o povo subir um pouquinho, né, ali no pé do monte, pelo menos, a gente aprende aí esse desejo de Deus de estreitamento do nosso relacionamento com Ele, né? Primeiro não podia nem subir o monte, agora entendendo um pouquinho melhor Deus, um coração um pouco mais quebrantado, impactado por quem Ele é, né? Não, nem Deus fale conosco, Moisés fale com a gente, então entender um pouquinho pode chegar mais perto, né? Deus é santo, e para aqueles que querem viver próximos em comunhão com Ele, a reverência, profundo sentimento de reverência é indispensável, né? Indispensável. Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que a palavra encontre lugar aí no nosso coração, que a gente possa aprender, né, com a experiência aí de Israel, na leitura do Êxodo, o que Deus espera, o que Deus requer de nós agora aí como seu novo povo, né? Semana que vem a gente vai entrar numa parte ruim da história, né? Na semana que vem, eu acredito que a gente já vai entrar, né? Tem a parte da construção do tabernáculo, né? E aí, mais para frente, semana que vem ainda não, mais para frente, a gente vai entrar aí numa parte triste quando o povo já começa de novo a se desviar do Senhor. Mas, por hoje, vamos ficar por aqui. Deus nos abençoe, que a palavra dele encontre lugar no nosso coração. Amém, meus irmãos? A gente está caminhando pro fim, e aí eu quero dar de novo oportunidade para aqueles que desejarem compartilhar um motivo de oração, um pedido, um agradecimento, ou algum complemento do estudo. Pode ficar à vontade aí para dar a sua ideia, participar. Amém, Edi. Que bom que foi edificante, né? Essa sempre é a nossa oração. Um pouquinho que a gente aprende já vale a pena, por menor que seja, né? Alguma palavra dos irmãos? Não sei se todos online estão informados do falecimento da irmã Nair Frazão. A irmã Nair, ela... Quando eu cheguei na igreja, eu já não ia mais à igreja, já era uma senhora de idade. Não foi Covid, o seu falecimento não foi por Covid, foi o que a gente chama de morte natural, né? Idade aí, complicações de saúde. E infelizmente a gente ficou sabendo muito em cima da hora, não deu para participarmos, mas fica aí a nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Nair, né? Tempo que serviu em nossa igreja, e a nossa oração pelos seus familiares, né? Mais alguma palavra, irmãos, antes da nossa oração final? O leitor pede oração pela vida da sua netinha. O nome dela é Helena, né? Vamos lembrar aí da netinha do Heitor, Helena. Deus a visite com o seu poder de cura, libertando aí de qualquer mal que tem acometido a sua saúde, né? Que Ele possa trazer também paz e o seu cuidado sobre toda a família, né? Mais algum pedido, irmãos?
tem um delay, né, um espaço de tempo quando eu falo e quando vocês ouvem, por isso eu faço um silênciozinho aqui esperando aí que vocês ouçam. E quem quiser colocar algo ainda antes. Adilson ainda aí com problema da gastrite e pressão alta. Isso não é bom, né? Vamos orar aí pela vida do Adilson, pela sua saúde. Eu já tive gastrite, é um negocinho chato, né? Complicado. Pressão alta também, né? Preocupante. Deus seja contigo, irmão Adilson. Deus cure o irmão desse mal aí, desses dois males, né? Estabelecendo sua saúde. Eu tenho inveja danada do Adilson, que Adilson, ele não deixa a idade determinar a sua jovialidade, né? Eu já vi pela internet esse homem surfando, esse homem andando de skate, esse homem pedalando. Invejável aí a sua saúde física, né? As suas aventuras. Que Deus continue abençoando, estabeleça também a sua saúde. Muito bem, irmãos, nós vamos orar, encerrando o encontro de hoje. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo juntos. Sempre, ó Deus, suplicando ao Senhor, dá-nos sabedoria, Deus. Abre os nossos olhos, ó Pai. Toca, ó Deus, no fundo do nosso coração, para que possamos, ó Deus, criar raízes contigo. Para que estejamos cada vez mais firmados, ó Deus, em Cristo Jesus como nosso Senhor. E sejamos, de fato, vistos como cristãos, não simplesmente por um bom exemplo na sociedade, mas pelo nosso apego crescente a Cristo, pela nossa disposição, pela nossa compreensão, nosso profundo entendimento que devemos obediência a Deus. E assim, comprometidos, desafiados a obedecer, estejamos cada dia lutando para vivermos não a vida que queremos e desejamos, mas para que possamos viver a vida que tens para nós. Pai amado, ajuda-nos a vencer as lutas, tu melhor do que nós conhece o tempo em que nós vivemos. Tem misericórdia de nós, ó Pai amado. Dá-nos a visão das nossas faltas, visão espiritual, não visão carnal que nega, que pormenoriza o pecado, não. Que tenhamos a visão real do mal, do pecado, da Tua reprovação, para que possamos, a Deus, sentindo no coração a dor, a culpa, lutar contra eles e dar ao Senhor a obediência devida para honrar e glorificar o Teu nome. Muito obrigado a Deus pela Tua graça sobre as nossas vidas e pela Tua misericórdia, que nos faz desfrutar do Teu cuidado sobre nós de diversas formas. Pedimos a Deus, continue sendo conosco, nos preparando para que possamos vencer no dia mal, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós assim agradecemos e encerramos esse encontro e essa oração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus irmãos queridos. Deus abençoe aí o restante de semana de vocês. Abraço, Marcelo, que entrou um pouco depois aí. Abraço a irmã Sueli Moraes. Fiquem todos com Deus. Boa semana, bom final de semana, na paz do Senhor.